Fala galera, beleza? Vamos trocar uma ideia então nessa aula sobre radioatividade. Quando a gente falou de ligação química, perder, ganhar elétron, a gente está trabalhando com a eletrosfera. Só na radioatividade é que a química vai olhar para o núcleo do átomo. E não é qualquer núcleo, nós vamos olhar para núcleos que são instáveis, tá? Então o núcleo, instável. Esse núcleo é instável porque ele tem excesso de partícula ou excesso de energia. Aí eu vou te dar uma ideia rapidinha aqui, quer ver? Rascunha aqui, depois eu vou apagar. Quando você pega o número de prótons e divide pelo número de nêutrons, e isso dá 1, quer dizer que você tem um núcleo do tipo estável. Isso aqui vale até 20 prótons no núcleo. Então, qualquer elemento, até o cálcio, que tem 20 prótons no núcleo, se o número de prótons for igual ao número de nêutrons, ele é um núcleo do tipo estável. Se tiver mais do que 20 prótons, eu vou ter que ter mais nêutrons, porque o papel do nêutron é minimizar aquela repulsão próton-próton. Então, de 20 prótons até uns 83, tem que ter mais nêutron do que próton. Mais do que 83 prótons, não adianta colocar nêutron que você não vai minimizar. Vai ser um núcleo muito grande, tem muito positivo do lado de positivo, tem excesso de partícula, ele vai ser instável, ele vai ser radioativo. Então, qual que é a ideia? Esse núcleo instável, ele vai liberar esse excesso de energia e esse excesso de partícula na forma de radiação. Vou escrever aqui para você, vai liberar na forma de radiação, até se tornar um núcleo do tipo estável. Pode ser que aquele instável dê origem a outro instável. E esse instável vai dar origem a outro instável, só que no final das contas você vai chegar no núcleo estável, que é um núcleo de menor energia. Então, essa diferença de energia, essa diferença do número de partículas, sai na forma de radiação. E radiação pode ser partícula ou pode ser energia. Então, vamos estudar aí agora algumas radiações. Primeira delas, partícula alfa. E é emitida, em geral, por núcleos que são muito grandes, tem muito próton, muito nêutron. E essa partícula alfa, na verdade, é um conjunto de 2 prótons e 2 nêutrons. E nós vamos deduzir aqui em cima que número que vai ser e que número que vai ser aqui embaixo. Então, essa primeira óbvia aqui, desenhei para você o sódio. Quando a gente fez essa representação, esse 23 é uma referência ao número de massa, esse 11 uma referência ao número de prótons. Como é que a gente calculava o número de massa mesmo? Quantidade de prótons mais quantidade de nêutrons. Tá? E repara, a partícula alfa são 2 prótons e 2 nêutrons. Então, se eu somar esse com esse, eu tenho o número de massa. O número de massa da alfa é 4. E aqui embaixo eu coloco o número de prótons. Como ela tem 2 prótons, aqui vai ser 2. Então, a representação 4, 2 é a alfa. Tá? Então, a gente fala que essa alfa aqui, tá vendo? Ela tem carga positiva, inclusive, porque ela tem 2 prótons. Na minha cabeça eu guardo assim, Como o alfa parece um 2, 2 elevado ao quadrado dá 4. 4, 2. Então, no enunciado vai falar para você alfa, você que tem que saber a representação. E a alfa, ela é comparada com o núcleo de hélio, questão da FUVEST do ano passado. Depois você vai dar uma olhadinha nela lá. Tá? Por que o núcleo de hélio? Rascunho. Quando você pega o hélio, quantos prótons ele tem no núcleo dele? Isso, 2. Então, essa balona é o núcleo de hélio. O hélio tem 2 prótons. Quantos nêutrons o hélio tem? Isso faz o de cima menos o de baixo, 2 nêutrons. E o hélio tem uma eletrosfera. Ele tem uma camada, inclusive, tá? Quantos elétrons ele tem nessa camada aqui? Como ele não tem carga aqui em cima, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se tem 2 prótons, também vai ter 2 elétrons. Então, esse é o átomo de hélio. Quando você olha a alfa são só 2 prótons e 2 nêutrons. 2 prótons e 2 nêutrons. Então, não é o hélio como um todo, ela é só o centro do hélio, é só o núcleo do hélio, porque eu desconsidero a
eletrosfera, tá? E uma outra propriedade aqui, ó, ela tem baixo poder de penetração. Eu coloquei baixo porque eu estou comparando a alfa com a beta com a gama, tá? Baixo poder de penetração porque nossa camiseta, nossa pele consegue reter esse tipo de partícula. Só que a alfa, ela é muito ionizante, porque como ela é 2 prótons, se ela penetrar na nossa pele de algum jeito, por exemplo, ou você ingerindo, porque a nossa pele pode bloquear, né? A alfa está louca para arrancar 2 elétrons de alguém e estabilizar para virar o hélio. Quando ela arrancar 2 elétrons de alguma espécie química, aquela espécie química foi oxidada, ela perdeu elétron, tá? Então tem um alto poder ionizante a alfa. As outras partículas aí, vamos apagar isso aqui primeiro, ó. A beta. A beta, ela tem médio poder de penetração, uma chapa de um metal já consegue bloquear, tá? E ela é um elétron. Olha que estranho, é um elétron que saiu do núcleo. De novo, é um elétron que saiu do núcleo. Só mais uma vez, é um elétron que saiu do núcleo. É estranho pra caramba. De onde veio esse elétron? Quando a gente pega um nêutron, lá, porque tem excesso de partícula ou excesso de energia, um núcleo instável. Esse nêutron, ele acaba se decompondo em um próton e um elétron. É que esse elétron a gente acaba chamando de partícula beta. Vou até representar para você, quer ver? Nessa representação aqui, o número de massa é o próton mais o nêutron. Se eu estou falando só de um nêutron, aqui vai ser 1. Porque é 1 mais 0, porque não tem próton. E aqui embaixo, ó, 0, porque ele não tem próton, ele é um nêutron. Quando eu pego um próton, ele é um próton. Aqui em cima vai ser 1, porque é o próton mais nêutrons, e ele é um próton, aqui vai ser 1. Então, se você reparar, ó, em cima está entrando 1, está saindo 1. Embaixo está entrando 0, está saindo 0. Então, aquele nêutron é como se ele tivesse se decomposto lá e formou um próton que permanece no núcleo. Por isso que eu vou te mostrar na próxima parte que o número de prótons acaba aumentando, né, por causa desse cara. E esse elétron que acaba sendo ejetado. Tá? E a última aí, a gama. A gama é uma onda eletromagnética, alta energia, e ela tem alto poder de penetração. Ela consegue penetrar a nossa pele. Para bloquear gama, concreto, uns 20 centímetros, ou chumbo. Problema dela, como ela tem alta energia, se entrar em contato com você, ela acaba aumentando, por exemplo, a energia cinética de algumas moléculas. Se acontecer com o seu DNA, a hora que aumenta a energia cinética lá, ela pode acabar quebrando uma fita e ligando de jeito errado. Pode causar câncer, tá? Então tem que tomar cuidado com ela. Ela é apenas energia, ela é 0 e 0. Alto poder de penetração. Então, as principais partículas, as 3 principais que não podem sair da sua cabeça, alfa, beta e gama. Já coloca no seu resuminho. As próximas partículas importantes que vão aparecer, nêutron 1 e 0, próton 1 e 1. Quando a gente falar de fissão nuclear, bomba, vai aparecer muito esse nêutron aqui. E uma óbvia aí também, de outra partícula que pode aparecer para você, é o pósitron. Nós dizemos que o pósitron é a antimatéria do elétron. É igualzinho o elétron, só que tem cargas opostas, né? Ó. O elétron é 0 menos 1, o pósitron é 0 e mais 1. Beleza, pessoal? Então, ó, essa aula aí, para te mostrar as partículas, a próxima parte a gente trabalha com as emissões. Até daqui a pouco.